Hoje nós vamos meditar, meus amados, sobre sobrevivendo à tempestade. Nós vamos estar meditando aqui em Atos, capítulo 28. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia e o seu coração também, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Então Atos 28, versículo 1, diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, recolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedera, mudando o parecer, diziam ser ele um Deus. Então nós vamos meditar nesse texto, Atos 28. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Pai Santo, ministra ao nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer. É assim, ó Deus, que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meu amado, sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar sobre sobrevivendo à tempestade. Essa mensagem nós estamos dando continuidade. Ontem nós expomos parte do capítulo 27 e hoje nós vamos ver parte do capítulo 28. É que Paulo faz uma apelação para que o seu processo judicial fosse julgado em Roma, pelo fato dele ser um cidadão romano. E aí ele vai a Roma numa embarcação como um prisioneiro, e durante a viagem existe uma grande tempestade que ocasiona inesperadamente, por conta dos ventos que eram contrários, segundo a linguagem do texto, e o barco vem a naufrágio. E aqui agora eles estão na ilha de Malta, e está chovendo muito, e aí começa o enredo desse texto. Lembre-se que nós estamos diante de um texto narrativo, e um texto narrativo precisa ter algumas peculiaridades hermenêuticas. A gente não deve ler um texto narrativo da mesma forma que lemos um texto de Apocalipse, um texto profético, uma parábola, um evangelho. Cada tipo literário existe ferramentas específicas para entender. Por exemplo, um texto narrativo nem sempre é narrado o que deveria acontecer, mas o que aconteceu. A inspiração não chancela os atos pecaminosos do texto narrativo. Ela simplesmente diz que aquele fato aconteceu, mas que pelo todo da escritura nós observamos se aquele fato é certo ou ele é errado. Então, o texto narrativo ele narra o que aconteceu e não necessariamente o que deveria acontecer. Uma segunda dica hermenêutica num texto narrativo, amados, é que um texto narrativo ele não nos ensina diretamente uma doutrina. E aí nós precisamos observar os atos descritos nesse tipo literário, se existe uma consonância com os evangelhos, com as cartas, para que haja uma reprodução em nós ou não. Por exemplo, quando Paulo escuta o varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, não quer dizer que existe uma ordem
dogmática a todo cristão para passar a Macedônia e ajudar alguém. A lição é que nós devemos escutar o Espírito, a lição é que nós devemos evangelizar e não necessariamente passar a Macedônia. Então, feito esse cuidado hermenêutico para que nós não venhamos ter nenhum equívoco quanto à interpretação ou mesmo quanto à prática do texto, nós vamos extrair algumas lições desse texto. E a primeira lição, anote aí no seu coração, e se você está com o papelzinho aí, ou anota aqui no Instagram, é que nas tempestades da vida precisamos encontrar abrigo de aquecimento. É importante nas tempestades nós encontrarmos um lugar de abrigo para aquecer o nosso corpo e aquecer a nossa alma. Observe que eles vêm de uma caminhada de risco, de uma caminhada de frustrações, porque a tempestade, amados, muitas vezes ela é inadministrável. A gente não consegue administrar uma tempestade. Nós não conseguimos lidar com a força do mar. E eu acho que a pandemia, ela traz essa sensação a cada um de nós. Porque nós temos mania de querer ter as coisas sendo sustentada pelas nossas mãos. Nós gostamos das rédeas, nós gostamos do domínio, nós gostamos de saber o que vamos fazer amanhã, o que vai ser feito depois de amanhã. E aí a pandemia ela vem e desmorona toda a nossa administração. E quando o nosso domínio ele é chacoalhado, nós entramos em desespero. Imagina que numa sociedade como a nossa, onde pais hoje já querem determinar a cor dos olhos dos filhos, a cor da pele, já querem determinar todas as coisas por meio de manipulação. Numa sociedade onde a gente gosta de ter as coisas no domínio, quando estas fogem ao nosso controle, nós entramos em pânico. E aí percebemos que nós não temos o controle e percebemos que aqueles que a gente acreditava que deveria ter o controle também não tem. Porque a ciência está prostrada, a política está prostrada, a economia está de joelho, ninguém tem controle sobre essas coisas. E a fuga que nós temos não é nos desesperarmos ou criticar o poder público, criticar a ciência, criticar a economia, porque fugiu do controle. Mas nós sempre buscamos um culpado para aquele que não consegue controlar o incontrolável. Meus amados, essa pandemia nos lembra da nossa limitação, nos lembra da nossa fragilidade, nos lembra que nós não temos domínio nem sobre a nossa saúde, sobre a nossa agenda e sobre os nossos planos. E aí, nós vemos aqui a consequência da tempestade. E eu gostaria de destacar algumas. A primeira delas, olha o versículo 2. A Bíblia diz que a chuva ocasionou uma frieza. Lembre-se que eles sofreram naufrágio, eles estão agora à beira-mar, eles estão à praia. E nessa praia o que é que eles fazem? Eles acendem uma fogueira. Eles buscam algo para equilibrar o seu frio. Eles buscam algo para se refugiar. E aí eles se aproximam e eles constroem uma fogueira como abrigo de aquecimento. Porque a tempestade traz frieza. Essa tempestade roubou a esperança de cada tripulante daquele navio. Você vai ver isso no capítulo 27, versículo 20. A Bíblia diz que a tempestade foi tão grande que no versículo 20 foi embora, dissipou-se toda a esperança de salvamento. A tempestade levou o ânimo. Capítulo 27, versículo 22, Paulo convida e instiga os tripulantes daquele navio, daquela viagem, a terem ânimo no Senhor. Então, quais são as consequências das lutas da vida? Frieza espiritual, desânimo e o abandono da esperança. O que fazer quando essas coisas chegam à nossa casa?
O que fazer, amados irmãos, quando a frieza espiritual bate no nosso coração, onde nós não temos deleite na lei do Senhor, nós não temos prazer em adorar, nós ficamos inquietos de um cômodo da casa para outro cômodo. O que fazer quando a tempestade rouba a nossa esperança, rouba todas as nossas expectativas? O que fazer no meio do desânimo, irmãos? Você está desanimado? Você acorda e não encontra uma razão para se levantar? Ou mesmo querendo sair de casa, parece que a racionalidade, o medo, faz com que você continue em casa. O que fazer sobre o pós-naufrágio? E aqui eu gostaria de trazer algumas dicas textuais para isso. A primeira orientação, amados irmãos, que eu gostaria de trazer para você que está perdido, que está desanimado, que está sem esperança e que está frio, eu quero convidar você a acender uma fogueira. Capítulo 28, versículo 2, a Bíblia diz: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva e por causa do frio. Então, a primeira coisa que você precisa fazer no pós-naufrágio, na tempestade ou pós-tempestade, você precisa acender uma fogueira. E aqui eu gostaria de alegorizar essa fogueira, muito embora essa fogueira seja uma fogueira literal, mas eu gostaria de extrair uma lição alegórica, uma lição aplicativa ao meu e o seu coração. Não espere que as coisas mudem passivamente, acenda a sua fogueira. Busque algo que venha aquecer o seu coração. Busque algo que venha revitalizar a sua alma. Busque algo que venha renovar o seu ser. Meus irmãos, sabe quando nasceu a moto? A motocicleta nasceu no pós-guerra. Nasceu pós-caos. Quando o homem chamado Honda, ele teve a ideia, diante da crise do petróleo, diante da escassez financeira, ele teve uma ideia de criar uma bicicleta motorizada. Ou seja, ele não espera com que a crise se apague por ela mesma. Ele não espera que a tempestade passe por ela mesma. Esse homem, ele acende a sua fogueira. Você precisa criar uma nova rotina. Você precisa ressignificar o seu casamento. Você precisa buscar algo que venha atiçar mais uma vez a sua vida. Acenda a sua fogueira. Se aproxime de alguém que aqueça o seu coração. Meus amados, quantas pessoas estão entregues nesse momento a noticiários que são aterrorizantes, a noticiários que instiga a frieza do nosso coração, que tira toda a motivação da nossa alma, toda a esperança. Apague essa fogueira e acenda uma fogueira que aqueça o seu coração. Procure gente que ore mais do que você. Busque pessoas que tenham calor espiritual no seu coração. Ajude caídos a se levantarem, porque fazer o bem faz bem, irmãos. Acenda um altar na sua casa. Acenda um altar de oração na sua vida. Amados, quantas pessoas conseguem adorar a Deus nas situações mais trágicas da vida? Quantos leprosos chegaram diante do Senhor com adoração? Como é que nós não conseguimos encontrar uma razão para glorificar a Deus? Mas o versículo 3 nos dá uma outra lição. Tão importante quanto acender a fogueira é manter ela acesa. Às vezes nós até fazemos algumas fogueiras. Às vezes nós até atiçamos algumas chamas que possa aquecer o nosso coração diante da frieza do medo, da ansiedade, da tribulação. Às vezes nós tomamos iniciativas.
A questão é, nós mantemos a fogueira acesa? Versículo 3, veja o que a Bíblia diz. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Olha o que Paulo faz. Paulo entende que não é suficiente acender a fogueira, é necessário mantê-la acesa. É importante que essa chama continue acesa no nosso coração. É importante que nós venhamos gerar combustível necessário para manter a nossa esperança viva. E aí, amados, para manter a chama acesa, nós precisamos de algumas iniciativas. A primeira delas é a disposição para catar gravetos. Paulo teve a humildade e a disposição de ir para o mato e catar graveto. Às vezes nós ficamos somente olhando as coisas e torcendo pela intervenção. Você precisa orar, mas você também precisa agir. Conta-se a história que num período de grande desemprego, um engenheiro foi numa grande empresa e colocar seu currículo para trabalhar como engenheiro. E chegando no RH, ele entrega o currículo e ele fala com uma pessoa desconhecida e a pessoa diz assim: nós só temos vaga para motorista. Aquele engenheiro tira o blazer, coloca na cadeira e ele diz: eu sou um motorista. Aquele homem, quando vê aquela iniciativa, aquela disposição, ele disse: nós precisamos de um gerente como você. Alguém que tenha iniciativa, alguém que tenha ação, que tenha uma proatividade. Você e eu, nós precisamos de ter disposição para catar gravetos, para que a fogueira do nosso coração mantenha-se acesa. E aqui, amados, nós precisamos entender que para catar gravetos, nós precisamos, além de disposição, nós precisamos de ter renúncia de si mesmo em prol do nós. Nós precisamos renunciar o eu para promovermos o nós. Paulo não fica pensando só nele. Paulo não faz uma fogueirinha para ele. Ele alimenta a fogueira de todos. E aqui nós precisamos ter essa atitude, amados. Sermos menos egoístas. Deixarmos de pensar um pouquinho somente em nós. Observe que a multiplicação do azeite da viúva veio quando ela tem a disposição de entregar o único bolo que ela tinha à mesa do profeta. A sorte de Jó, ela é mudada quando ele começa a orar pelos seus amigos. Nós precisamos, amados, ter uma decisão de renunciar a nós mesmos em prol do outro. E aqui uma dica para os depressivos. Uma dica para os ansiosos que me escutam, se porventura existe alguém aqui. Às vezes, as pessoas com transtorno depressivo, elas se tornam um pouco egoístas. Não estou dizendo que são todas, eu estou dizendo algumas. Elas se tornam egoístas, narcisistas, gostam de chamar atenção a partir do sofrimento de si mesmo. E só querem fazer o que querem fazer, não querem cavar e procurar os gravetos para ressignificar e para acender e manter acesa a sua fogueira. Meu amado, às vezes, assim como nós fazemos com os nossos filhos, quando não querem comer, você vai comer. Você vai tomar esse remédio, mas é ruim, mas você vai. Se temos essa disposição e essa instrução para fazer isso com os nossos filhos, nós também devemos ter força para fazer conosco. Paulo, ele vai catar gravetos para manter aquela fogueira acesa. Mas para catar gravetos, eu preciso também de humildade.
Paulo é um estudioso, irmãos. É um professor universitário. É um livre docente de Jerusalém. É alguém de linhagem. É alguém da tribo de Benjamim. Aquela tribo que não se misturou. Uma tribo pura. Mas naquele momento ele teve a humildade de ir para o meio do mato catar graveto. Os grandes empresários começaram de baixo. Aqui uma dica aos filhos. Não queira começar de onde o seu pai está terminando. Não queira começar de onde o seu pai está terminando. A maioria dos empresários começaram ralando lá de baixo. Então não tenha vergonha de varrer a loja do seu pai. Não se sinta minimizado em fazer trabalhos de servo, porque eu sou o filho do dono. Tenha humildade, em especial em tempos de crise. E aí, quem sabe, vai ter momento que você vai sair do escritório e você vai pegar a vassoura. E aí você vai sair da sala com ar-condicionado e você vai ficar debaixo do sol causticante. Os grandes pregadores não começaram em grandes cruzadas, em grandes conferências. Começaram com pequenos grupos, começaram, amados irmãos, em lugares anônimos. E não quero dizer com isso que são menos importantes do que as grandes aglomerações. O que eu quero dizer é que para catar graveto eu preciso de humildade para recomeçar. Então, se você teve um déficit na sua empresa, se você teve um déficit na sua receita, não tenha vergonha de vender o seu carro e ter um carro menos possante. Não se sinta inferior, não se sinta humilhado em recomeçar. É um grande privilégio recomeçar. A tragédia é quando a gente nem pode recomeçar. Agora se lembre, sempre teremos desafios quando nós buscarmos aquecer a nossa fogueira espiritual. Nós sempre vamos encontrar alguns desafios no aquecimento da nossa alma. Versículo 3. A Bíblia diz que no versículo 3, quando Paulo vai pegar o feixe de graveto, sai uma víbora, uma cobra, uma serpente peçonhenta e o ataca. Amados, nós sempre vamos encontrar dificuldade na renovação. Não é fácil recomeçar. Não é fácil reiniciar nossa vida. Não é fácil o empresário que andava de carro importado, que ia para os melhores restaurantes, que tinha uma bandeira de cartão de crédito ilimitada. Agora ter que estar contando moedas, procurando dinheiro nos bolsos do guarda-roupa. Nós sempre teremos dificuldades, víboras sempre vão tentar impedir a nossa ressignificação, a nossa nova motivação e o nosso novo começo. Paulo é picado pela víbora. Depois de ser atacado pela víbora, versículo 4, olhe para a sua Bíblia. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino. Olha, amados irmãos, que luta medonha. O homem vai buscar um aquecimento pessoal e para o grupo, e nesse seu ato voluntário de generosidade e de autoproteção, uma víbora o ataca, uma cobra lhe morde. E agora aqueles que estão ao seu redor dizem: esse homem é um amaldiçoado. Esse homem é um condenado. Como é que ele escapa de uma tempestade? Como é que ele escapa de um naufrágio? Como é que ele consegue sobreviver a tudo isso? Aí ele vai pegar um graveto, pega uma cobra, ele acerta logo na cobra. Isso é um azarado. E aí o povo diz assim: esse aí já era. E ele já era,
porque ele é um assassino, esse caba fez alguma coisa. E agora a ira de Deus está sobre ele. Amados, aqui eu queria deixar uma outra lição para você. Não escute tudo. Você precisa tapar um de seus ouvidos. Esses homens agora começam a amaldiçoar Paulo. E começam agora a dizer que ele é um assassino. Pior, ele é um assassino mesmo. Ele participou da morte de Estevão. Ele prendeu muitos crentes. Ele atormentou muitos piedosos. Ele deixou viúva muitas mulheres e órfã muitas crianças. E parece que Satanás, às vezes, amados irmãos, faz com que nós venhamos lembrar um passado inglório, um passado tenebroso, um passado que dói. E aí, diante de algumas adversidades da vida, nós começamos a imaginar que, quem sabe, o que estamos passando é fruto do juízo de Deus. Paulo, de fato, é um assassino. E parece que aqueles homens, mesmo sem saber, ou por uma ação de Satanás, estão lembrando toda a ficha corrida de Paulo. Mas eu quero dizer a você, quando o diabo lembrar a você o seu passado, lembre a ele o seu futuro. Você é nova criação. Você é feitura de Deus. Você passou por um lavar regenerador do Espírito Santo, em que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não escute tudo. Paulo não fica ali na expectativa, e agora vou morrer. E o povo olha para ele apreensivo, vai inchar, vai morrer, vai inchar, vai morrer, vai ficar vermelho, vai ter uma crise, vai dar um piripaque, vai desmaiar. E aqui eu me deparo com a segunda lição desse texto. Nas tempestades da vida, confie no bom pastor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, na tempestade da vida, confie no bom pastor. E aqui eu gostaria de olhar algumas atitudes de Paulo. O que é que Paulo faz diante da mordida daquela cobra? Versículo 5. Porém ele sacudindo o réptil no fogo. O que é que Paulo faz? Paulo sacode a tragédia da vida. Paulo sacode aquele mal. Paulo não fica lambendo as possibilidades de morte. Paulo não se entrega à ansiedade. E agora? Onde é que eu vou achar um antídoto? Agora não tem médico, agora não tem medicamento, agora não tem hospital, não tem UPA, não tem plano de saúde. Eu vou morrer, eu vou inchar, eu vou morrer, eu vou inchar. Paulo não se entrega à ansiedade. Paulo não se entrega ao medo. Paulo não escuta as ideias daqueles que estavam ao seu redor dizendo que ele era um assassino, um amaldiçoado. Paulo sacode a cobra. É hora de sacudir, irmão. Sacuda em nome de Jesus. Sacuda aquilo que lhe morde. Sacuda aquilo que lhe traz desesperança. Sacuda tudo aquilo que achata a sua fé, que lhe distancia de Cristo. Sacuda isso. Jogue fora no fogo aquilo que lhe morde, aquilo que lhe inquieta, aquilo que traz medo e desesperança a você. Paulo, é isso que ele fez. Ó. Faça você também. O que é que está lhe picando? O que é que está lhe mordendo? É o medo da doença? É o bolso? É a carteira? É a conta bancária? O que é que está lhe mordendo? Sacuda isso. Jogue fora. E aqui, quando Paulo faz isso,
Eu quero convidar você a fazer também. E quero convidar você a perceber o cuidado do bom pastor. Deus está cuidando de Paulo, irmãos, desde o começo. Sobreviveu ao naufrágio. Chega à beira-mar, versículo 2, olhe para a sua Bíblia. O 2 diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Isso aqui é muito interessante. É algo que é tão interessante que chama a atenção do escritor. O escritor diz assim: os bárbaros, os rudes, os burucutus, os tratores, nos trataram com humanidade. O que é que faz isso, irmãos? Isso é Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que Deus levanta gente inesperada para ajudar você e para me ajudar. Alguma vez você já passou por uma crise e você olha assim de um lado e para o outro. Diz, agora deu. Agora a vaca foi para o brejo. Aí vem alguém que você nem espera. Você já tinha posto confiança em tudo que é gente. E as pessoas disseram, não posso, não devo, não tenho. Aí chega alguém do nada e diz assim, eu vou ajudar você. Você já teve essa experiência? Na tempestade, irmãos, Deus levanta gente inesperada. Deus levanta até bárbaros. Deus levanta até estes para cuidar de você e para cuidar de mim. Esses bárbaros podem ser ímpios, parentes distantes. É interessante, toda terça-feira eu vou num hospital aqui em João Pessoa fazer um culto. E existe uma coisa que se repete em muitas famílias. E lá quando a gente abre para fazer pedido de oração, aí alguém está sempre muito doente, na quimioterapia, outro está na fila do transplante, outro vai lá para o culto numa cadeira de roda, um outro chega lá com soro. E algo é interessante, irmãos. Em momentos de crise, de dificuldade, de morte, de doença, irmãos intrigados começam a se reunir. Gente distante começa a se achegar. É a bênção da tempestade. A tempestade nos torna mais humanos, menos arrogante, pensando mais naquilo que de fato traz mais importância. E aqui, esses bárbaros podem ser ímpios que Deus levanta para ajudar, podem ser parentes distantes, gente desconhecida. Quantas vezes no seminário, amados, eu via meus colegas com grande sofrimento para pagamento de suas mensalidades. Quantas vezes eu vi gente chorando na salinha de oração, dizendo, Senhor, manda a minha manutenção. Porque aqueles que prometeram manutenção haviam os abandonado. Quantas vezes eu vi gente aperreada, gente sendo ameaçada de perder o curso, de ser convidada a sair do seminário porque não pagava suas dívidas. Mas eu vi também muita gente que ao sair da sala de oração, ao ser convidado pela tesouraria do seminário, ele recebia a seguinte notícia: veio alguém e pagou a sua dívida. Como eu vi isso, amados, naqueles 4 anos. Deus levanta pessoas inesperadas para nos ajudar. Era gente que chegava simplesmente sem conhecer nenhum seminarista, apenas com cheque na mão e com dinheiro no banco, e diz assim, eu quero quitar a conta de 10 seminaristas. Vocês destinam aí, eu quero pagar esse. Deus levanta ajuda. Deus nos guarda dos venenos mortais. Capítulo 28, versículo 6, a Bíblia diz que enquanto eles esperavam Paulo inchar, Paulo morrer, e a Escritura diz que eles esperavam por um bom tempo. E Paulo nem inchava, nem morria. O que é que chega agora, atenção? Eles transformam a opinião.
É impressionante quanto a opinião pública muda. Fulano é bom, agora é ruim. Fulano é ruim, agora é bom. Deus é aquele que nos guarda, amados, dos venenos dessa vida. Deus é aquele que nos guarda da serpente que nos pica. Deus é aquele que nos protege nas situações mais adversas. E agora as pessoas mudam o parecer. Paulo sai daquele navio, ele começa a viagem como um presidiário, continua como um assassino e agora se transforma num Deus, na ideia deles. Olha o versículo 6. E o 6 diz assim: mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer. Diziam ser ele um Deus. Eu acho interessante essas coisas. Meus irmãos, Deus é aquele que muda a nossa sorte. Deus é aquele que transforma. E transforma para valer. Como um bom nordestino, transforma para torar. As mesmas pessoas que disseram que Paulo era um assassino, que era um amaldiçoado, agora chegam e dizem assim, ele é um Deus. Porque como pode a pessoa sobreviver à tempestade, sobreviver a uma cobra e ainda ficar vivo? E aí o que é que acontece, irmãos? Deus muda todo o cenário de Paulo. Deus muda todo o contexto. Quando ele chega na ilha, versículo 10, existe um homem chamado Públio, que o seu pai estava doente, com febre, com diarreia. E aí a escritura diz que Paulo impõe as mãos sobre esse doente e ele fica curado. E agora Paulo, amados irmãos, se transforma de um presidiário, de um assassino, numa pessoa agora respeitada e agora com um lastro, agora com um púlpito pronto, preparado para ele pregar. Quem é que faz isso? É Deus. O Salmo diz que quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Deus mudou a sorte de Davi. Deus mudou a sorte de Paulo. Deus pode mudar a sua sorte também. Então confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus abençoe, meus amados, cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na tempestade, acenda uma fogueira. Mantenha ela acesa e confie em Deus, que Ele é aquele que nos protege dos venenos da vida, das decepções da existência, das frustrações da nossa história, das decepções da nossa existência. Ele é aquele que pode e que vai ressignificar muitos dos nossos traumas, das nossas ansiedades e dos nossos medos. Seu barco naufragou? Não se desespere. Confie no Senhor. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua bondade e misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, toma aqueles que estão frios na fé. Senhor, aquece esses corações. Ajuda-os a gerar combustível para manter essas fogueiras acesas. Ajuda-os, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo, meus irmãos, abençoe cada um de nós.